Olá, meus seguidores do YouTube e Telegram. Bem, gente, hoje nós vamos para o 12º vídeo e eu vou finalizar, né, essa série de a mistura dos traços de caráter e reflexo no comportamento com esse vídeo aqui. Hoje a gente tá aqui com esquizoidia alta e psicopatia alta, junto com masoquismo. Olha só que interessante, eu tenho dois perfis aqui, que ele tá muito mais centrado da região da cintura para cima e tá muito mais voltado para as questões da racionalidade. E eu também tenho aqui um masoca que me dá um pouco de poder de praxis de ação. Então a gente tem aqui 3 traços fortes, um da criatividade, né, que é a esquizoidia alta, né, que ela, quando ela é bem usada e ela tá no seu recurso, ela vai para a criatividade. A gente tem aqui também a psicopatia, que é o traço marcado pelas negociações e trocas. E eu tenho aqui o masoca, que me traz métodos, que me traz toda a questão da organização, né, metodológica e a perna que precisa, né, esse é um traço, assim, incrível, né, da perna que precisa para poder fazer as coisas. Bem, esses 3 traços, quando eles estão combinados em porcentagens interessantes, onde existe aí uma questão de uma harmonia nos traços, quando ele está muito mais voltado para as questões dos seus recursos mais positivos, né, para as questões da positividade, que ele está num processo mesmo de autorrealização, de autoconhecimento e que ele se permite tá dentro desse recurso, o lado negativo dele, né, fica apagado nesse sentido, mas ele também tem o lado negativo que, se não for bem equilibrado, esse traço pode tender a ter aquelas manifestações, né, que a gente já sabe que, por exemplo, no lado da esquizoidia, ele pode estar, o esquizoide está alto aqui, ele pode viajar muito na maionese, ficar muito fora da realidade, está dentro de um processo de isolamento e às vezes está voltado para questões muito mais da caverna interna e está recluso em algumas situações e também desenvolver uma certa persecutoriedade em relação a essas interações, quando se tem ali uma interação que tenta entrar de uma maneira de invasão, né? Como eu já coloquei em outros vídeos, uma invasão blastocística, no sentido mais voltado para a questão de uma imposição. Agora, quando ele tá de boa nesse aspecto de estar ali bem consigo mesmo, buscando as suas respostas, suas questões, é um perfil da negociação, né? Um perfil que é tipo do negócio mesmo, criativo, e também da ação, né? Porque se existe ali um masoquismo também nessa conotação, a gente sabe que a gente vai ter uma pessoa extremamente criativa, uma pessoa extremamente do negócio, que vai usar essa criatividade para ganhar dinheiro e ao mesmo tempo vai ter condições de botar essa praxis, né, desses traços para frente. Então, o que é interessante a gente estar pensando aqui quando a gente vê essas 3 combinações aqui, para a gente encerrar esse assunto e talvez agora a gente entrar já na parte mais técnica. Vamos ver se eu consigo prender a atenção de vocês quando a gente vai falar de nosografia psicanalítica e ver se isso faz algum sentido, né, para as questões de vocês. Vamos tentar dar mais uma aprofundada, apesar que eu acredito que o meu canal não seja um canal que não seja profundo, que eu acho que nos outros canais que falam dos traços são ótimos também, gente, que eu assisto, já fiz cursos também, eu achei muito interessante, mas existe uma certa superficialidade em alguns aspectos, que eu deixo isso aqui muito mais, assim, não é querendo vender meu peixe, mas eu deixo no meu canal a coisa muito mais profunda, e para justamente a gente pensar
essas questões, né? Porque não basta você só saber seu traço. O meu, por exemplo, o meu esquizoide lá, que tem uma grande porcentagem, com bastante rigidez, com bastante oralidade, com bastante masoquismo, entendeu? É um pouco de cada traço, são os traços todos combinados, na verdade, mas tem um que é gritante, né? Então, quando a gente tem um traço que é gritante, que a gente é da criatividade, que a gente ali é da rigidez, né, que quer uma perfeição e que tem uma certa oralidade, que tem uma questão voltada para as questões emocionais, a gente tem que ficar atento, né? Para às vezes a gente tá voando demais, para às vezes a sua oralidade não tomar a cena do seu emocional. Então, tem questões que nos traços é importante a gente saber fazer um manejo. E quando a gente sabe fazer esse manejo, a gente de alguma maneira consegue atingir aquilo que a gente busca, né? Como me colocaram ali já por escrito, qual que é o ponto de cura de alguma questão. Como que a gente acha, né, um ponto de cura quando a gente olha, por exemplo, para os traços e descobre a partir desse olhar para si, entendeu? De uma maneira. Às vezes a gente tem um narcisismo, gente, que faz parte, né? Porque quando a gente pensa na questão da psicanálise, na nosografia da psicanálise, o narcisismo faz parte, né? Essa nosografia, na verdade, gente, da própria psicanálise, ela é emprestada da própria psiquiatria. Entendeu? Então, assim, tem muitos conceitos na psicanálise que foi emprestado da psiquiatria. O Freud misturou com filosofia, misturou com literatura do William Shakespeare. Então, assim, existe aqui na psicanálise uma ciência peculiar, que ele pega vários saberes, e tanto dele como médico neurologista, mas depois ele vai emprestando com outros saberes médicos e vai misturando com filosofia e vai misturando com Shakespeare. Então você vê muito assim, tem gente que fala que o Freud, por exemplo, ele é um grande romancista, né, porque tem muitas das questões ali que precisam ser provadas, e muita gente às vezes até que meio que desacredita na coisa da filosofia na psicanálise, mas a filosofia, a ontoanálise, ela tem bem uma questão que ajuda muito a pessoa a fazer essa. A ontoanálise, na verdade, ela faz essa coisa assim, meio que tirando um pouco do peso da psicanálise de estar ali por muitos anos a fio fazendo análise, ela dá uma simplificada, é como se fosse uma análise breve, uma análise breve, né? Assim, aquela psicologia, psicoterapia breve, dentro da própria psicanálise. Então, quando você pensa, por exemplo, um ponto de cura, que nem me colocaram, como achar esse ponto de cura, como promover isso, né, para as pessoas que estão escutando? Eu acho que a resposta que eu tenho, o feedback que eu tenho das pessoas que me escrevem, escutando os meus vídeos, que me escrevem inbox, às vezes que deixam aí embaixo, é uma coisa assim, tipo, eu escuto meus traços, eu me identifico, certo? Eu vejo que partes de coisas ali eu tenho. Isso dentro dos meus próprios pacientes, gente, quando a gente traz a questão dos traços e traz as questões das manifestações sintomatológicas e o que a pessoa pensa. Tem gente que fala assim, nossa, é bruxa, assim, adivinha? Não é uma questão mesmo científica, que quando você tem ali um dado, uma anatomia, né, que está te mostrando que aquele corpo tem aquele tipo de funcionamento, que é como isso a gente pode entender como uma nosografia, né? Quando a gente faz, por exemplo, um processo de anamnese, né? O próprio nome anamnese vem da nosografia médica. Quando você faz essa anamnese, você vai fazer a anamnese com os olhos, então assim, é holístico mesmo, né? No sentido, não holístico no sentido místico, mas holístico no sentido de olhar, da anamnese, né? De você olhar, de você observar aquele corpo e o que aquele corpo, na verdade, traz pra gente de manifestação. Ou o que aquele corpo, na verdade, se apresenta anatomicamente,
que a gente sabe, por exemplo, qual é a fisiologia mental e comportamental daquele corpo. Quando a gente se permite fazer essa ponte de observação, que pode ser chamada de holística, que para mim não foge, por exemplo, da questão da própria anamnese, eu como profissional da área da saúde e também da saúde mental, tenho toda essa coisa de, essa autoridade de falar isso. Por quê? Porque assim, quando você vai fazer um exame num paciente, vai pedir exames, ou mesmo você vai fazer esse processo de anamnese, que você vai observar, ou mesmo fazer exames, né? Por exemplo, quando eu trabalhava no hospital psiquiátrico, a gente era obrigada a fazer um exame físico. Esse exame físico, nos traços, seria assim, anamnese anatômico-corporal. É a nosologia, entendeu? É uma anamnese anatômico-corporal, que realmente está sendo vista através dessa coisa holística que você está vendo, que você está anotando e que você está percebendo. O holístico, nesse caso, ele entra bem como uma questão voltada mais para suas experiências, para suas vivências, para aquilo que por aquilo que você já passou na sua vida de alguma maneira, que você já viu, que você já experimentou, que você traz como bagagem de um saber. Não importa só do ponto de vista profissional, mas às vezes do ponto de vista mesmo pessoal de vivência. E também do ponto de vista profissional. Quando você, então, vai... qualquer pessoa pode fazer isso? Pode sim, gente. Se seguir todos os meus vídeos, se... entrar, assistir vídeos de outros cursos, de outras pessoas que também estão falando do traço, que agora assim deu um boom na internet disso, e acho muito legal, porque assim eu tenho bastante material para trocar, para escrever nos comentários, para enriquecer a nossa vida. Quanto mais gente entrar nos traços, mais o meu mundo nesse sentido de observação e o mundo de quem está participando dessa forma de terapêutica faz todo sentido. É como se uma pessoa, por exemplo, que é haitiana, que, sei lá, é ferenziana, se encontra num congresso de Ferenzi com Reich, e todo mundo que está ali no congresso de Ferenzi com Reich estão falando e vendo a mesma linguagem, a mesma nosografia. E essa maneira, né, de captar o saber do outro, de conseguir de alguma maneira transcrever esse saber para um campo onde a percepção mesmo do outro, do sujeito que está do outro lado, sinta como ponto, né, de cura. É isso que na verdade é a proposta acho que de todos os canais que estão falando sobre esse assunto de traços. É assim, olha, às vezes você, por exemplo, está passando por uma dor que você não sabe de onde ela vem, mas você nomeia ela de alguma maneira. Eu tô sentindo isso, me sentindo insegura, eu tô me sentindo que eu tô, sei lá, que eu tenho medo de ser rejeitada, que eu tenho medo de ser abandonada, que eu tenho medo... Que você tem medos e que, na verdade, às vezes a gente não para pensar qual que é o nosso medo mesmo, assim, você tem medo do quê, né? O medo, ele tem um nome, entendeu? O medo, às vezes você pode estar em pânico, você tem pânico porque você passou por, sei lá, por um trauma, e você está vivenciando esse PTSD, e que de alguma maneira tudo que te lembra, que te dá gatilho, faz você passar por aquilo, ou às vezes você está nomeando coisas que você, por exemplo, às vezes acha que a origem do seu medo, da sua insegurança é aquilo, mas que no fundo, você meio que não sabe, você tá meio perdido, você tá meio assim, obnubilado, devido às próprias condições de vida, às vezes, que as pessoas estão. Entendeu? Às vezes seu nível de consciência e de conscientização sobre a sua própria consciência de si, ela não te dá essa permissão de você olhar além. Que às vezes, por exemplo, a gente está passando por uma dor tão grande, seja lá por qualquer motivo, por, sei lá, por um luto, ou mesmo por uma cisão relacional, ou mesmo por questões financeiras, ou mesmo por um desajuste familiar, uma família que às vezes está totalmente disfuncional, não importa.
Qual é a origem do foco que tá te produzindo essa dor? Importa, mas não importa nesse momento para você fazer essa busca desse ponto de cura dentro de si. Às vezes é justamente aquele famoso olhar para si, olhar para ti mesmo, mas tentando buscar algo que te dê um sentido para essa coisa que você descobriu de você mesmo. Não adianta você só descobrir, ai, qual que é o meu traço? Ai, meu traço é rígido com, sei lá, com psicopata e masoca. Beleza. O que que você faz com esse saber? Você vai tentar, na verdade, assim, quando você tem um diagnóstico, é como você tem uma nosografia médica de alguma questão, você vai trazer, né, essa nosografia, né, você sabe, você tem esse diagnóstico aqui, você vai trazer essa literatura, esse saber, e esse saber, ele, na verdade, vai te dar subsídios para que você encontre o ponto de cura dentro daquilo que você sabe sobre si. Como, por exemplo, se você é uma pessoa, vou dar um exemplo, se você é uma pessoa muito rígida e que você se autocobra, que nem eu sou uma pessoa muito rígida, minha base é rigidez. O meu traço, a base maior, de 40% é de rigidez. E o resto são divididos nos outros traços. Então, o que que grita em mim? Grita a perfeição. Se eu vejo um detalhe errado, às vezes eu me pego, eu tô deixando isso acontecer, gente, assim, porque eu sou uma pessoa tão perfeccionista que se eu vejo que eu fiz uma cagadinha, assim, eu já, tipo, nossa, estragou, entendeu? Eu tenho que consertar. E não gosto que ninguém saiba que eu dei uma cagada, entendeu? No sentido não masoquístico, que também tem um pouco de masoca. Mas no sentido da perfeição. Então, tem dois traços que buscam a perfeição, tanto o masoquismo quanto a rigidez. Então, assim, se eu não chego nesse ponto de equilíbrio comigo mesmo, tentando buscar esse ponto da cura e tentar sanar, olha só como o traço, ele tem uma coisa importante aqui, como vai ser o último, e eu vou estar falando desses outros três, mas eu vou dar aqui esse apanhado para vocês poderem entender que sim, existe um ponto de cura. Esse ponto de cura é quando você, por exemplo, eu vou dar um exemplo de uma pessoa que não tem nenhuma noção e que vive a vida assim, no deixa a vida me levar, entendeu? Quando você deixa a sua vida te levar, você tá lá assim, você tem 5 filhos, um marido, sei lá, e sua mãe, seu pai, e a vida você vai levando essa vida, vai tipo, trabalha, faz a comida, faz as coisas, mas de repente você é invadido por um sentimento que você não tá sabendo muito bem, mas você quer brigar, entendeu? Você já tipo, ai, você olhou pra lá, tô de olho, assim, com quem que você tá falando aí no celular? Então, às vezes você é invadido por esses sentimentos que na verdade te dão uma senso-percepção de que você não tá muito legal na sua pele de alguma maneira. E isso vai se repetindo, vai às vezes aparecendo no trabalho, vai nas relações sociais. Eu, por exemplo, eu tenho mania de perfeição. Isso é um defeito, não é uma qualidade. Por quê? Pode ser uma qualidade se tiver, por exemplo, num lado mais positivo, que eu tô tentando fazer o meu melhor, que eu tô sempre tentando fazer isso. Mas, por exemplo, às vezes você fez, era pra ficar sussa, e você não ficou sussa porque você achou que você poderia fazer melhor e não fez. E aí isso te perturba de alguma maneira, porque você está tentando buscar a perfeição dos deuses da rigidez e do masoquismo no sentido técnico. Puta, essa nosografia deveria ter ficado, eu deveria ter apresentado o meu lado nosográfico. E o que acontece? Um ser, ele fica numa autocobrança tão grande que ao invés da coisa ser uma coisa gostosa, de compartilhamento, de saber, passa a ser uma coisa que virou uma cobrança como se fosse algo para ser entregue, para ser, tipo, de alguma maneira, assim, uma obrigação desprovida de prazer. Sendo que esse, por exemplo, esse traço está nessa dor.
ele poderia, no fundo, tá buscando o quê? Um ponto de equilíbrio, onde ele sabe que ele é dessa maneira, que ele quer a coisa tecnicamente cirúrgica e que o ponto esteja todo bonitinho, sequinho, sem nenhuma secreção, mas que ao mesmo tempo que esse ponto, na verdade, no momento que ele for retirado, que ele esteja na forma mais perfeita, na plástica, que você vai puxar e que não vai ter nenhum tipo nenhum tipo de fragmento ali naquele local, não vai te dar nenhum tipo de cicatriz, nenhum tipo de nada que possa comprometer, por exemplo, a evolução do próprio processo de cicatrização. Então, quando você, por exemplo, tem essa coisa mais voltada para a coisa da técnica, né? Eu não posso fazer nesse paciente isso aqui, porque isso aqui pode gerar ali um dano. Isso é legal, porque você está se autocobrando, você está tentando se melhorar, você está tentando sempre fazer o seu melhor. Quando isso aparece, de alguma maneira de muita autocobrança, isso é patológico. Por quê? Porque quando você passa a não estar fazendo aquilo por prazer, mas está sempre buscando uma perfeição que não é dessa ordem material, dessa ordem humana, da humanidade, da própria nossa razão, tudo bem que dependendo do que você faz, você tem que dar o seu melhor, você tem que fazer o seu melhor, você tem que estar sempre trazendo e buscando um melhor atendimento para o seu cliente, o que você puder fazer nesse sentido. Só que tem um detalhe, quando a gente se deixa invadir muito, às vezes parece uma coisa narcísica, que às vezes pode até ser narcísico mesmo, do ponto de vista nosográfico. Mas, para voltar para pensar naquela questão do ponto de cura, às vezes é justamente isso. Quando a gente se permite um olhar mais aprofundado, não sei, das próprias percepções que a gente tem, que está relacionado ao nosso traço. Por exemplo, né, você saber que você falou uma palavra errada e como você tem um masoquismo aqui, ó, você olha aqui, ó, nesse caso, como nesse exemplo, você vai achar que você fez merda ali e que apareceu o seu cocô. Então, assim, no fundo, é uma autocobrança que é de uma ordem patológica, que isso tem que ser trabalhado dentro do seu traço, de saber exatamente como fazer esse equilíbrio. E ao mesmo tempo, quando tu sabe, é igualzinho quando você vai numa consulta médica que o cara fala assim: olha, você tem uma sinusite grave e você vai ter que fazer o uso de antibiótico, não tem jeito. Se você quiser para medicina alternativa curar a sinusite, vai demorar um pouco mais, fazendo lá seus chá, fazendo lá a inalação de alecrim com sal e cebola, entendeu? Mas você também tem a alopatia aqui que tá te dando aqui, ó, olha, toma aqui a sua amoxicilina aqui, que você vai em pouco tempo já tá bem. Pode fazer lá entendeu? A sua inalação. Mas, olha só, quando você tem um diagnóstico, né? Quando você sabe do seu traço, olha, quando você tem um diagnóstico, quando você sabe do seu traço, quando você estabelece aí uma nosografia do diagnóstico versus aquilo que você até então nem sabia que você tinha, você não sabia, você achava que você estava com rinite, com gripe, qualquer coisa. Quando o cara examina, faz lá na anamnese anatômico corporal, ele vai te dar um laudo, ele vai te dar ali um diagnóstico, e esse diagnóstico, no fundo, ele vai te dar o quê? Uma noção de uma cura, um ponto, né, de cura, que é, olha, você tem aqui uma sinusite, logo você toma esse antibióticozinho aqui por tanto tempo, e se você quiser usar sua medicina natural, faz aí sua inalação aí com alecrim, com sal grosso e cebola roxa, que ajuda pra caramba, fazendo uma cabaninha. Então, olha só, eu tive um diagnóstico e eu tive uma solução para aquele problema. Quando você sabe do seu traço, você tem o quê? Você tem uma noção
do que você tá sentindo que você não tava sabendo, entendeu? Você não tava sabendo nomear, você não sabia por que você tava com tantos ciúmes daquele cara, por que seu marido te ama tanto, sua mulher te ama tanto, e você tem uns ciúmes daquela pessoa, você praticamente você quer enfiar a pessoa dentro do seu útero, entendeu? E no momento que você entende que isso tem muito mais a ver com o seu traço do que com o comportamento alheio, que não importa o que a outra pessoa faça, não. O que importa é o que você faz com aquilo que você sabe de você. Entendeu? No momento que você tem ciência, por exemplo, que as pessoas do lado de fora te afetam de alguma maneira e te causam algum tipo de injúria, vamos colocar aqui injúria como uma coisa negativa, né? Uma injúria mesmo, que você sabe que às vezes as energias, às vezes não combinam. Às vezes tem pessoas, gente, que eu gosto tanto da pessoa, só que a pessoa, a energia dela, ela não, sei lá, não bate, o santo não bate, a pessoa não gosta de mim de graça. Tem gente que eu amo a pessoa de graça, mas tem gente que a gente não gosta da pessoa de graça também, e vice-versa. E aí o que acontece? A gente tem uma pequena eu diria ser um pequeno julgamento errado, né? Que a gente se permite ser o juiz de uma história, onde a gente não se coloca como nem réu, nem o promotor, né, de defesa, e nem como a vítima, porque assim, o verdadeiro juiz é aquele que consegue ver todos os lados, né? Quando eu consigo ver a vítima, quando eu consigo ver o réu e quando eu consigo ver tanto a defesa quanto a promotoria e tudo mais. Quando você se coloca num papel de julgador, sem experimentar, por exemplo, a profundidade, de repente, de uma experiência, você está se negando, por exemplo, um fato de você, por exemplo, conseguir ir adentro, às vezes, da sua dor. Como esse exemplo que eu dei. Quando você tem uma noção assim, nossa, eu tô me sentindo tão insegura, puta, eu gosto tanto daquela pessoa, mas eu gosto muito dela, que eu tenho ciúmes até do ar que a pessoa respira, entendeu? Eu tenho queria aquela pessoa de alguma maneira somente pra mim. Eu queria que você entendeu? E isso assim, eu não quero dividir, não quero triangular. Isso tudo faz parte do quê? Faz parte do meu traço de caráter, que tá dentro de uma dor, porque ele passou ali pelas suas neuroconstituições e pelo seu desenvolvimento desde a infância, passando por esse tipo de injúria às vezes, entendeu? E esse tipo de injúria, às vezes mesmo, como eu coloco assim, por exemplo, um complexo de Édipo cagado, ou mesmo você tá às vezes numa família que você, como nesse exemplo que eu sou esquizoide, com psicopata e masoquista, e eu tenho uma mãe super oral. E sabe o que essa mãe super oral faz comigo? Ela quer me beijar, ela quer me abraçar, ela quer sentir meu corpo, e ela quer me fazer carinho. Mas o meu lado esquizoide odeia isso, tem vontade de socar a cara dela e acha que ela tá invadindo o espaço. Que é como quando você tem um amigo que você gostou pra caramba daquele amigo, que ele combina pra cacete com as suas questões emocionais, psíquicas e coisa e tal. E no final, o que que acontece? Essa pessoa, ela tem lá suas questões e ela invade meu espaço porque ela não sabe quais são as minhas. Então, quando a gente empresta, né, quando a gente entra na ótica do olhar do outro, tentar enxergar pelos olhos do outro, ou enxergar o que o outro em relação a ele mesmo, fica muito mais fácil da gente conseguir, por exemplo, entender esse processo de se relacionar. Quando a gente traz os traços aqui no meu canal, o ponto, né, de cura é justamente esse. É fazer com que vocês aí tenham uma noção daquilo que vocês são, no sentido do conheça a ti mesmo, para inclusive entender qual é a bagunça que te perturba e quais são os pontos que te elevam, entendeu? E ao mesmo tempo também tá te dando os formatos anatômicos corporais para que você identifique qual é a bagunça do outro e qual é a alteração ou quais são as alterações que esses outros
podem ter e que pode também mexer com as suas bagunças. E nesse momento, esse ponto, né, chave, né, de conexão, faz toda a questão num processo, por exemplo, de uma cura no sentido de, até no sentido de se relacionar, relacional, porque às vezes o que acontece? Nós se relacionamos com as pessoas de uma maneira que às vezes não é uma maneira saudável, às vezes é uma maneira tóxica, mas que tem muito mais a ver com a nossa toxicidade e às vezes com a toxicidade do outro que ele não se percebeu e que a gente se deixa afetar. Então, quando a gente deixa essa coisa fluir, no sentido de que a gente pode se permitir ser o que a gente é, sabendo o que a gente é, tendo consciência. A consciência de si, na verdade, dentro da própria conscientização do ser, que é assim, eu sei o que eu sou conscientemente, tenho uma consciência da minha própria consciência, tenho uma consciência de qual traço mais grita em mim e por que que às vezes eu tô numa projeção de uma perfeição, por que que eu tô numa projeção de uma rejeição, ou que eu tô numa projeção de um medo de ser abandonado, de um medo de ser rejeitado, de um medo de ser trocado, de um medo de ser comparado, que nem no caso, por exemplo, de uma rigidez, no medo de ser humilhado, como no caso, por exemplo, do quadradinho do masoquista. Então, esses medos todos combinados, de alguma maneira, pode me trazer para o campo da dor e me deixar ali ser a dor ser a bússola mesmo, que faz com que a gente ande, entendeu? Então a dor está nos guiando. Quando a dor está nos guiando, ela é a bússola, entendeu? E se você, de alguma maneira, for muito perturbada com essa bússola da dor, você vai estar sempre vendo a vida de uma maneira tanática. Porque, assim, toda a origem da dor, toda a dor mesmo, quando ela. Tudo bem, ninguém fica com a dor full time, mas a dor em si, ela tem sim a sua lógica, ela tem sim assim, o seu termômetro para mostrar pra gente qual é a nossa temperatura emocional, mas também a dor, ela tem uma coisa que se ela for sua bússola primordial, você não vai conseguir ver a vida de uma maneira mais erotômica, entendeu? Não sei se dá para falar essa palavra assim, por uma maneira mais prazerosa, uma hedonística. Você vai ver a vida de uma maneira muito tanática. Você vai ver a vida de uma maneira muito doída, que a solução, às vezes, se aparece, tipo, só vou curar minha dor num processo do Thanatos mesmo em funcionamento total, que é quando você achou seu ponto de cura no caixão, entendeu? Então, se a gente empresta a nossa ótica, se a gente empresta o nosso olhar muito para a questão do processo de dor, exceto se você está na dor mesmo, se a sua vida ela é guiada pela dor, também são questões que têm que ser pensadas. Também são questões que, tipo, se você está usando muito a bússola da dor, se você está se deixando invadir por esse processo de uma maneira que você não consiga ver a possibilidade de existir um alívio, de existir uma possibilidade de sair desse caminho tanático, também isso é um sintoma. Isso é um sintoma, pode ser de um grande processo depressivo, seja ele endógeno, pode ser que realmente os seus humores está muito mais voltado para uma questão da melancolia, entendeu? Aí existe uma nosografia, olha só que interessante, e que se isso faz com que você sinta seu processo de existência e que você exista a partir dessa dor e que através dessa dor você exige do mundo uma explicação para isso, aí a sua bússola é essa. Então, se isso é uma coisa que te perturba, busque terapia, busque ajuda com um psiquiatra, busque ajuda
com medicina alternativa, busca ajuda com psicólogo, com psicanalista, com psicodrama, com qualquer coisa que te tire, né? Com, sei lá, com meditação, com qualquer coisa que te tire se isso te faz mal. Agora, a pergunta é se isso te faz bem, no sentido que existe um masoquismo sendo mantido por um sadismo, né? Que um autossadismo, né, que te dá essa propulsão de querer existir no mundo e exigir que o mundo de alguma maneira te dê este ponto no fundo, aí esse processo é muito mais voltado para aquilo que você é como ser. E você vai estar buscando sempre esse ponto de cura de algo que, na verdade, tu sabe que não vai curar. Porque a cura para ti já não existe no ponto de vista psíquico e emocional. Por quê? Tu não acredita nela. Tu tenta buscar e faz com que as pessoas busquem. As pessoas, quando elas entram no meu canal, elas estão buscando um ponto de cura. E quando elas fazem uma associação e que faz sentido todas essas conotações dos traços e todo esse apanhado da psicanálise, essa coisa que eu tento trazer e misturar e fazer com que a pessoa busque dentro de si, é justamente essa a proposta. O esquizoide, por exemplo, com psicopata e masoquista, são as pessoas que são altamente criativas, de negócios e que de alguma maneira criaram métodos. Só que, por exemplo, se eu tiver numa esquizoidia na dor, a tendência é, por exemplo, me isolar e tentar ficar viajando na maionese para fugir do problema. E o meu lado mais voltado para psicopatia vai fazer com que eu me vitimize com isso, e às vezes eu vou estar lá isolada e vou estar botando culpa, por exemplo, no externo, em algo que não que eu vou botar culpa em alguém, em algo que não vai me nomear nesse lugar da busca, vai nomear outras situações, aquele famoso tipo, a culpa é daquele outro, de outro, ao invés de tipo você voltar para dentro de si e buscar essas culpas ou tentar tirá-las de você e tentar colocar mais significantes para essa dor, que se tá insistindo e quer sair, é que ela de alguma maneira tá tentando buscar. E a própria busca em si já é o caminho para se chegar na cura. Na psicanálise, a gente não trabalha com essa coisa da cura. Não existe cura analítica, entendeu? Existe sim a possibilidade que a gente dá cura. Existe cura sem dar gripe, existe cura, sei lá, existe a cura que você vê, assim, a cura que talvez as pessoas busquem, essa cura, aí vamos colocar aí nosológica, né? Essa cura, tipo, que é do método, que é da comprovação, que é do diagnóstico, eu tava com febre 38, dei dipirona, agora ficou para 36. Não, a cura, talvez, que quando a gente está buscando os processos dentro da alma em si, é uma cura muito peculiar, porque ela varia muito daquilo que você se permitiu evoluir dentro da sua mente, aquilo que você se permitiu ir dentro da sua própria mente, aquilo que você se permitiu ter um olhar além. Quando você se permite ver os seus traços de alguma maneira, você está dando pelo menos um nome para o semblante que até então era apático e que você não tinha consciência dessa apatia, como se você tivesse numa obnubilação mesmo do seu nível de consciência, até numa certa embriaguez da razão. E quando você desembriaga essa razão, né, que você dá voz para ela e tira essa obnubilação da consciência, dando um pouco de significado mais técnico mesmo, dizendo, olha, tu tem aí uma rigidez que te cobra uma perfeição, tu tem aí uma esquizoidia que às vezes faz você viajar na maionese, mas esse viajar na maionese também é muito prazeroso, porque assim, quando a gente viaja, causa um grande prazer, porque a gente está buscando, a gente está criando, esse processo de criação é muito prazeroso, e ao mesmo tempo, eu tô aqui tentando vender um peixe que é muito do meu lado psicopático, que tá tentando
tentando buscar nos holofortes alguma significação para esse sintoma intelectual da esquizoidia e da rigidez, que está tentando buscar essa perfeição. Então, quando a gente dá esses nomes, quando a gente consegue entender esse processo, é meio como que você lê uma filosofia, mas que aquela filosofia, na verdade, ela te dá algum sentido. Entendeu? Na psicanálise é como se a gente estivesse entrando em análise, né? E ao mesmo tempo, aquela análise está fazendo tanto sentido, tá me dando tanto tesão no sentido libidinal e mesmo físico mesmo, que quando a gente faz análise e a gente começa a se descobrir, a gente sente muito tesão pela vida, a gente sente muito tesão pelas coisas, a gente sofre muito no começo, que a gente quer morrer, entendeu? Entra num thanatos terrível quando você começa a ver um monte de merda que você é, o que você fez e que você precisa de alguma maneira aceitar as merdas que você é, entendeu? Você precisa às vezes aceitar que tem coisas que você tem que mudar, que você não pode ficar o tempo todo achando que você é perfeito, que você buscando a perfeição nas outras pessoas, entendeu? Sendo que você ainda não achou dentro de você. Quando você está num processo analítico, você começa a entrar nessa coisa maluca de ao mesmo tempo estar se entendendo, mas ao mesmo tempo estar se permitindo ser. Ao mesmo tempo está se permitindo sentir, ao mesmo tempo está se permitindo uma permissão que talvez você nunca tinha dado, nunca tinha tido um lugar de escuta, por exemplo. Quando você tem uma oralidade, por exemplo, assim, umas pessoas mais orais, quando ela tem um lugar de escuta, pode ser até aqui no YouTube, ó, eu uso muito vocês para me escutar, entendeu? Quando você tem um lugar de escuta, quando você tem esse lugar, assim, que você tá lá na análise, que você sabe que tem aquela pessoa, assim, mesmo que você tá pagando, né, gente? Por que na análise o dinheiro é uma questão transferencial? Porque quando você paga para ver, na verdade você tá pagando para se ver. Entendeu? Você tá pagando para se entender, você tá pagando para poder estar participando desse elaborar, desse ponto de cura que, na verdade, a gente sabe que a gente é finito, entendeu? A gente sabe que a gente um dia vai partir, mas enquanto a gente está aqui, essa finitude ser vivida da melhor forma possível, essa finitude, né, que a gente sabe que a gente é carne, né, a gente é bio, né, que a gente sabe que a gente uma hora vai apodrecer e morrer, mas que de alguma maneira, até esse momento do apodrecer e morrer, você conseguiu hedonisticamente ver a vida de uma maneira muito mais prazerosa, porque eu acho que quando chega nesse ponto que o prazer de estar ali participando de um processo desse autoconhecimento e que esse autoconhecimento vai agregar para sua vida um caminho que vai te levar a um prazer, que vai te dar prazer de verdade, seja ele qual que for, entendeu? Pode ser intelectual, sexual, de comer, não importa, que você descubra qual que é o prazer de você estar aqui, que eu acho que é o grande sentido da vida, é esse. O grande ponto de cura, para mim, é justamente isso, é você saber qual que é o prazer e o que te faz, por exemplo, nascer para isso, entendeu? Pro prazer mesmo, não importa, se o seu prazer é reclamar, bem-vindo, seu prazer é esse, é reclamar, é achar uma coisa ruim, negativa, e se você descobriu isso sobre você, parabéns, esse é o seu prazer, aceita, é muito bom quando a gente aceita, e a gente vive, inclusive sacaneando a vida das outras pessoas, colocando porque você está buscando isso. Você está buscando às vezes o desprazer. Tem gente que busca o desprazer. E quando você está buscando o desprazer e você sabe que o seu prazer é esse, você na verdade está sendo fiel a ti mesmo. E no caso aqui dos traços que eu estou trazendo para hoje, é justamente isso. Usar sua criatividade para ganhar dinheiro, com o seu lado aí psicopático, entendeu? Usar o seu masoquismo para botar métodos. Quando você usa os seus traços a seu favor, o prazer que você sabe que você tem lá dentro vai ser sempre fiel a ti mesmo. Esse é o ponto de cura.